estender as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso eterno Deus, santo Deus de Israel, nós te pedimos agora, esteja aqui presente, Pai. Toma teu servo, Senhor Deus, em tuas mãos. Usa, Senhor Deus, como teu vaso, teu instrumento nessa noite, para tocar lares, Senhor Deus, para tocar vidas, Pai querido, para poder, Pai, trazer, Senhor Deus, paz nos lares, Senhor. Pai querido, Deus de Israel, eu te peço, Senhor, derrama fogo aqui nesta noite, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para nos manter, Senhor Deus, no teu caminho, Senhor, e na tua salvação, meu Pai querido. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar. Amém. Graças a Deus. Eu quero começar nesta noite agradecendo a todos que compareceram. E também eu quero agradecer de coração a minha família, os meus filhos, meu genro, minha nora, a minha neta, minhas netas, né, e o meu netinho, pelo apoio que tem me dado. Não é fácil, viu, irmãos, a gente administrar a obra de Deus, a casa de Deus. A gente está sempre preocupado, com medo da gente cair naquela profecia do Antigo Testamento, onde o profeta diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, eu venho me preocupando com isso e eu peço encarecidamente aos irmãos, qualquer um de vocês que nos assiste, que nos ouve, até mesmo você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, que você possa nos dar alguma sugestão de como melhorar, de como a gente se aproximar um pouco mais da perfeição de Deus. Porque nós não fazemos nada em prol do ego, em prol do estrelismo, em prol da glória, da honra terrena. É para a glória do Senhor. Então, vocês me ajudem, né? Obrigado à minha família, que estão aqui desde cedo, né? Colocando tudo em ordem. E eu estou muito feliz por tudo que vem acontecendo. Nesta noite você vai então abrir a sua Bíblia. Pode continuar sentado mesmo, que nós já vamos entrar no contexto da pregação. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. Encontraram, irmãos? Eu gostaria que um irmão ou uma irmã aí no auditório lesse para nós essa palavra. Nós estamos em poucas pessoas, irmão, porque para você que está nos assistindo online, a gente ainda está naquela fase de restrições. Então, praticamente é a minha família que está aqui, né? Vocês são todos minha família, tá? Todo mundo aqui é minha família. Mas eu digo assim, é praticamente só as pessoas que moram próximo de mim, né? Porque a gente não pode estar abrindo muito ao público, não, porque senão depois vem restrições, né? Mas vocês aqui tá bom demais, vocês já valem mais do que o mundo inteiro, amém? Eu agradeço a presença de todos e qualquer um do auditório pode ler. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me importune, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Graças a Deus. A mensagem de hoje tem como tema as marcas de Cristo. Existem as pessoas tidas como legalistas, as pessoas religiosas, são pessoas complicadíssimas, né? Os legalistas e os religiosos em si
foram os que causaram a morte de Jesus Cristo. Obrigado a eles, porque através deles nós conseguimos alcançar a salvação pela ressurreição. Porque eles provocaram a morte de Jesus, eles próprios executaram o sepultamento do corpo do Mestre, mas eles não conseguiram manter a tumba fechada. E é por isso que eu agradeço a esses legalistas do passado, a esses religiosos do passado, porque através deles o plano de Deus se cumpriu e nós conseguimos estar aqui hoje salvos, ou pelo menos no processo de salvação, santos, ou pelo menos no processo de santificação, através desta abertura que foi dada. Porque antigamente as pessoas acreditavam que o Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé, era o Deus dos hebreus, depois o Deus de Israel, depois o Deus dos judeus. Mas hoje, na pessoa de Emmanuel, Deus conosco, nós podemos ter aqui o nosso Deus. Nós não vamos falar do Deus de ninguém, nós vamos falar do nosso Deus, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Como igreja, nós temos esse direito de participarmos do corpo do Senhor e assim podermos tomar o seu nome, como está escrito na palavra do Senhor, porque dele todos tomamos o nome. Nós somos chamados de cristãos por causa de Cristo. Nós somos chamados de crentes por causa da nossa fé. E nós estamos incluídos nos evangélicos porque nós também praticamos a doutrina dos apóstolos e nós praticamos aquilo que está nos evangelhos e nas cartas e nos livros histórico e profético do Novo Testamento. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui algo a respeito de Paulo, para depois nós podermos falar dos tempos atuais. Os judeus, os legalistas, os que perseguiram o apóstolo Paulo, eles se gloriavam com a marca da circuncisão, nos seus rituais e cerimônias religiosas. Paulo gloriava-se tão somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nas marcas de Jesus em sua vida. Que marcas são essas? Daqui a pouco vocês saberão quais são essas marcas. Paulo falou, meio que enigmaticamente, dessas marcas. Eu, desde agora, peço a vocês que não me importunem, não me incomodem, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A palavra grega para marcas é estigmata, da qual surgiu uma palavra brasileira, provavelmente passou pelo latim, né, e abrasileiraram uma palavra chamada estigma. Todos conhecem essa palavra, estigma. Desculpa aí pelo abrasileirar, né, mas vamos lá. O mais importante é que vocês entendam o que eu quero dizer. Então você leve para o lado do estigma, do estigmata. Os homens da Idade Média acreditavam que essas marcas eram cicatrizes das mãos, dos pés e do lado de Jesus através de uma profunda identificação de Paulo com Cristo. Elas haviam aparecido no corpo de Paulo. Ah, não, irmãos, não foi isso. Entretanto, é muito pouco provável que as marcas de Jesus que Paulo levava fossem do tipo física, marcas dos cravos, marca da lança, marca da coroa, dos espinhos. Não era essa marca que Paulo carregava, não eram essas marcas que Paulo tinha no seu corpo. Eu creio que Paulo não estava querendo dizer que tinha no seu corpo tatuado como um símbolo do cristão, como a cruz ou o nome de Jesus. Não era uma tatuagem, não era uma cicatriz, não era nada disso. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 25, Paulo ele nos conta dos sofrimentos enfrentados, açoites, apedrejamento, naufrágios, prisões. Paulo passou por muitas situações difíceis que fizeram com que ele se aproximasse de Jesus e do seu sofrimento.
mas ele não trazia no seu corpo tatuado as marcas dos cravos e a marca da lança, tampouco as marcas dos espinhos na sua fronte. Os ferimentos que seus perseguidores lhe infligiam e as cicatrizes que ficaram, essas eram marcas de Jesus. É possível que nesse texto ele estivesse afirmando que perseguição e não a circuncisão era a autêntica tatuagem cristã. Vocês entenderam isso? A perseguição e não a circuncisão. Os irmãos, muitos não entendem o que é circuncisão. Eu não vou explicar isso aqui porque é antididático, mas a circuncisão era um processo que era feito na criança do sexo masculino aos 8 anos de idade. Foi determinado por Deus através de Abraão. Mas Jesus Cristo veio e quebrou esse paradigma. A circuncisão passou para o coração. Essa marca da circuncisão é o abandono das coisas terrenas, é o abandono das coisas profanas, é o abandono em si do próprio pecado e é abraçar a causa de Cristo, trazer no seu corpo interior, na sua alma, essa marca de Jesus que está acima de tudo no amor e na compaixão pelas pessoas e no amor pela obra de Deus. Como judeu, ele tinha em seu corpo a marca que os judaizantes enfatizavam, mas também tinha outras marcas provando que pertencia a Jesus Cristo, não ao povo judeu. Ele não havia evitado a perseguição por causa da cruz de Cristo. Pelo contrário, carregava em seu corpo ferimentos que o marcavam como verdadeiro escravo, um devoto fiel de Jesus Cristo. Deste modo, o apóstolo está pensando metaforicamente no distintivo de Jesus sobre ele, o escravo do Senhor. Como assim escravo? Naquela época existia uma prática dentre os judeus que quando fazia o ano do jubileu, quando se completava 50 anos da escravidão, aquele escravo já estava velho, né, já estava com poucas forças, e era obrigatório que esse escravo fosse libertado. Mas tinha escravo que, por falta de opção e por amor aos seus senhores, eles diziam: não, mas eu não quero ir embora, eu não tenho para onde ir, eu amo meu Senhor e eu também não tenho para onde ir. É o que Pedro disse para Jesus quando Jesus estava um pouco aborrecido com algumas situações difíceis que estavam tentando sujar a sua imagem, sujar o seu nome, e eles disseram assim: olha, Senhor, esse discurso foi muito duro, o Senhor foi muito duro e os judeus não gostaram e eles estão reclamando. Jesus falou: e vocês? Vocês também não gostaram do discurso, não? Então vocês podem ir embora também. E Pedro levantou: não, Senhor, de maneira nenhuma. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Então era comum, no ano do jubileu, quando se tentava libertar os escravos, cumprindo a lei determinada por Deus através de Moisés, alguns escravos pediam para ficar. E nessa noite, eu quero dizer para vocês que eu já pedi para ficar. E você pediu para ficar? Para continuar com Jesus? Tinha uma marca que era feita no escravo voluntário, era feito um furo na sua orelha. Era um pouquinho dolorido, né? Fazia aquele furo com a suvela, e aquele escravo, ele não poderia mais ser vendido, nem doado e nem escravizado mais. Ele viveria na tutela do seu Senhor até os últimos dias da sua vida. Você já deixou que Jesus furasse a sua orelha? Você já deixou que o Senhor te tomasse como servo por amor? Porque você não tem para onde ir, que seja. Porque tem pessoas que servem a Deus porque não há mais o que fazer. Ele não tem mais chance, não tem mais espaço no mundo, não importa. O importante é que você peça para Deus para ficar como escravo,
mas um escravo voluntário, que aí Jesus disse: eu já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos fiz conhecer. Então você que se dispôs a ser o servo, o escravo, a escrava da orelha furada, você já não é mais escravo, você já não é mais servo, porque Jesus te transformou em amigo, Jesus te transformou em amiga dele. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Nós não estamos na circuncisão carnal, nós não nos gloriamos nas coisas terrenas. O nosso louvor é para Deus, a nossa dedicação, a nossa devoção é para o Senhor e é para a glória do nome do Senhor. Nós não tomamos nada para nós e nós adoramos exclusivamente ao Senhor e nos gloriamos na cruz de Cristo de podermos participar desse grupo de pessoas que ouviu o chamado de Jesus quando ele disse: se vocês quiserem me seguir, tome a sua cruz e cada dia me siga. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso que nós temos que oferecer para as pessoas nos dias de hoje. Aquele evangelho da propaganda, aquele evangelho do toma lá da cá, esse evangelho já está ultrapassado, Jesus está voltando. Nós precisamos manter a obra de Deus aqui, precisamos de recursos financeiros sim, mas isso não é prioridade. A prioridade é a tua vida, é a tua salvação, a prioridade é o teu bem-estar com a tua família. E nós vamos chegar naquele ponto, irmãos, em que a igreja primitiva, todos os irmãos tinham tudo em comum. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. É uma coisa que me entristece, que me deixa frustrado até, é eu ver crentes, pessoas, membros de igreja passando necessidade. Enquanto isso, outras pessoas estão gastando dinheiro à toa. E membros da igreja, membros do corpo de Cristo passando necessidade. Trabalhe isso na sua mente. Você que tem melhores condições, eu que tenho melhores condições, vamos pensar assim, irmãos. Não vamos deixar que os nossos irmãos menos afortunados passem por situações difíceis. Cada um de vocês levante perto de você quem precisa de alguma coisa e quem pode estar ajudando. Esse é o verdadeiro evangelho. Se eu não conseguir fazer isso, irmãos, é vã a minha fé, é vã a minha doutrina, eu estou aqui fazendo nada, eu estou aqui como que batendo no latão. As minhas palavras seriam vãs se eu não atentasse para isso. No domingo passado eu falei do irmão que queria ver Jesus e o Espírito Santo de Deus falou para ele: olha para o seu próximo, olha para as pessoas em torno de você, veja Jesus em cada uma dessas pessoas. Jesus não precisa de dinheiro, Jesus não precisa da sua compaixão, Jesus não precisa que você faça nada para ele, não. Jesus precisa que você faça pelos seus semelhantes. É a parábola do bom samaritano, aquele que não olhou qual era a raça, qual era a cor, qual era o credo, ele não olhou nada, ele viu apenas um moribundo na beira da estrada e ele pensou consigo: esse é digno de misericórdia, esse precisa de ajuda. Quando nós chegarmos nesse ponto, irmãos, então nós estaremos sendo verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Fora disso, irmão, é falácia, é conversa fiada e não chega a nada. É estrelismo barato, é conversa de homem. Vamos voltar para a palavra de Deus. Eu estou disposto a caminhar com vocês lado a lado, ombro a ombro, levando comigo as cargas de cada um de vocês e que cada um de vocês me ajudem também a levar as minhas cargas, a conduzir os problemas que me cercam, os problemas que cercam cada um de nós. Esse é o verdadeiro propósito do Evangelho aqui na Terra.
E o propósito final é a vida eterna. Nós temos que nos preocupar com a vida eterna, com a salvação da nossa alma. Vivemos em um mundo caído, onde a falta de amor e compaixão são os principais motivos dessas marcas surgirem cada vez maiores dentro de nós, nos machucando e de uma forma contundente nos aproximando mais de Deus, apesar das marcas. O mundo nos aborrece, mas foi Jesus que falou: o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Nós não temos nenhum cidadão terráqueo aqui não, irmãos. Nós somos extraterrenos. Nós viemos de um outro planeta, o planeta Céus. E nós estamos aqui no estágio, nós estamos nos preparando para retornar para a nossa pátria celestial, a nossa pátria de origem. Quando o apóstolo Paulo disse esta frase: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, eu creio, irmãos, piamente, que ele queria dizer que toda a glória vem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Esse ele que eu quero dizer é o apóstolo Paulo, e eu quero trazer isso para nós nesta noite. Nós estamos crucificados com Cristo, e nós estamos mortos para o mundo. Morto não peca. Então, se você ainda está pecando, você precisa morrer para o mundo, você precisa ressuscitar, reviver para Deus. Pastor, mas todos pecaram. Sim, todos pecaram, irmãos. Eu estou falando é do pecador profissional. O pecado rata é comum, todos erram o alvo. Mas se você errou o alvo, por que você errou o alvo? Porque você estava tentando acertar. Não é pecado você tentar acertar e pela sua fraqueza, pelas suas limitações humanas, você errar o alvo. Não, Deus não vai te condenar por isso não. Mas você tem que tentar pelas maneiras corretas, pelas maneiras certas. Mas quando você comete o pecado pecha, que é aquele pecado deliberado, você identifica o pecado e você decide cometer o pecado, aí você já está numa situação um tanto quanto perigosa. Mas aí quando você comete o pecado avon, que é o pecado gostoso, é quando você sente prazer em pecar, aí dificilmente você consegue enxergar algo em torno de você. Então morra para o mundo, morra para o pecado, viva para Deus, receba no seu corpo, no seu coração, na sua alma, as marcas de Cristo, a marca da cruz, a marca das chibatadas, a marca da coroa. Não se importe com o mundo ao seu redor, não. O que podemos acrescentar de bom desse mundo para as nossas vidas? Eu pergunto para vocês, não precisam me responder, mas o que nós podemos acrescentar de bom para as nossas vidas nesse mundo? Eu respondo para você, nada. Nada. Somente marcas, só nos sobram marcas. Toda vez que o mundo vem ao nosso encontro, são marcas, nos deixam marcas profundas. Até os aplausos, quando você faz algo notório, até isso te marca. Porque você deixa de receber a glória, você deixa de receber aquilo que Jesus falou: olha, faça com que a tua mão pratique obras de caridade, a tua mão direita e a tua mão esquerda não veja, não saiba o que você fez. Quando você recebe os aplausos da sua pregação, do seu louvor, da sua cantiga, seja lá o que for, quando você recebe para si, você está caindo na segunda maldição do Velho Testamento, no livro de Malaquias capítulo 2, está escrito lá que se vocês não me derem a honra, diz o Senhor, eu amaldiçoarei as suas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque vocês não dão para minha honra, vocês não dão para minha glória, sacerdotes, pastores, obreiros, estrelas. Deus quer a glória para Ele,
Para você é a graça e a misericórdia, para mim é a graça e a misericórdia, para Ele é a glória, toda a honra. Então vamos ver rapidamente aqui as marcas de Cristo que você tem que ter no seu corpo. A primeira de todas é o amor, irmãos, não poderia ser diferente. Ele nos ama com amor eterno. Deus nos amou desde a eternidade. E quando Ele preparou o plano de salvação, sequer havia evidências da nossa existência, da existência do ser humano. Ninguém sabia, só Deus tinha o seu projeto magnífico, o seu projeto eterno, maravilhoso. E Ele nos amou naquele momento em que Ele nos planejou. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estou unido com Ele, portanto tenho a marca do amor ágape. Eu estava assistindo uma palestra, né, sobre o ágape e o filos, né? Jesus chega para Pedro e pergunta: tu tem ágape por mim mais do que esses? E Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu tenho filhos por ti. Ou seja, Deus está procurando o ágape, Deus está procurando o amor eterno, o amor que trouxe Jesus a este mundo, e nós estamos dando para Ele só o filhos, o amor familiar. Nós queremos muito Jesus como irmão, mas nós não queremos Jesus como rei na nossa vida, porque o reinado nos impõe regras, nos impõe condições. O familiar não, o meu irmão mais velho, eu posso me emburrar diante dele e pedir para ele algo, e aí se ele não me der, o meu pai pode vir fazer com que ele me escuta: olha, seu irmão mais novo, cuida dele. Não vamos ver Jesus dessa forma, não. Vamos ver Jesus como Rei eterno. Tenha ágape por Jesus e tenha filhos pelos seus irmãos, né? Amém? Jesus é a manifestação do amor de Deus a nós, portanto devemos amá-lo sem medo de nos relacionarmos com Ele. É uma entrega, irmãos. Tenha Jesus como uma fonte eterna, uma água ilimitada, água que não tem profundidade e não tem expansão delimitável. E você se joga nesse amor através de Jesus. Deixe que Jesus manifeste na sua vida o seu amor. Deixe que Jesus converse com as pessoas através da sua boca. Deixe que Jesus seja visto pelas pessoas através da sua imagem. O amor é a grande marca de Jesus e deve ser a maior marca de seus discípulos. Nós temos inúmeras referências na Bíblia a respeito desses assuntos, mas o tempo não dá porque nós estamos num período limitado. Mas isso no estudo bíblico, irmãos, é uma bênção. Nós vamos montar aqui, abrir um dia de estudo bíblico, ainda somos poucos, dá para a gente compartilhar a palavra de Deus. Tudo o que fazemos só tem valor se formos movidos por amor a Deus e amor às pessoas. Assim foi a vida de Paulo. Paulo, ele não corria atrás de donativos para si, ele não recebia salário da igreja, ele, quando as coisas apertavam, quando a igreja não tinha condições de manter a sua vida secular, ele ia trabalhar, ele era fabricante de tendas naquela época, e ele corria atrás do seu sustento, mas a obra de Deus era mantida. Ele trabalhando ou não, ele fazia a obra do Senhor. Nós precisamos hoje de pessoas que se levantem com esta vontade de manter a obra de Deus, seja como for. Se você não tem dinheiro para manter a obra de Deus comprando equipamentos, se você não tem dinheiro para manter a obra de Deus ajudando no aluguel, não tem problema, irmão. Jesus não está atrás do seu dinheiro, das suas possibilidades, não. Jesus está atrás do seu amor, do seu serviço, a sua pessoa, a sua presença aqui, irmão. Não tem dinheiro que pague isso, não. Isso não é calculado em dólar, em euro, e muito menos em real. Isso é uma coisa muito mais profunda, e é disso que eu gosto, é isso que me agrada, que me alegra. É um coração contrito,
esse rosto bonito de vocês, todos voltados para Deus e não para as coisas materiais. As profecias desaparecerão. Eu gosto de ouvir profecias. Profecias. As línguas também desaparecerão, cessarão as línguas. É bonito você ouvir alguém falando de outras línguas e muito melhor ainda quando há intérpretes. Mas elas vão cessar. O conhecimento vai passar. Você é doutor, você é PhD, mas um dia você vai ser nivelado a todos, do ponto de vista do conhecimento. O teu conhecimento vai passar. Mas o amor jamais acabará. O amor, ele vai conosco. E tem outra coisa que acompanha o amor, é o louvor. É por isso que eu dou muito tempo, muita ênfase ao louvor. Não cantiga, cantata, essa coisa não. Eu gosto disso aqui que eu vi aqui hoje. Eu estou muito feliz. Hoje eu vi louvor, eu vi adoração. Não só por parte da equipe de louvor aqui na frente, não. Você aí também que adorou a Deus nesta noite. É isso que Deus está procurando. E Jesus falou para a mulher samaritana que estava procurando um monte, que estava recusando o templo. Aí, não, mas é no templo, não, é no monte, não é em lugar nenhum, não. É em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores que Deus procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O amor é maior do que a fé e a esperança, irmãos. Não adianta você ter fé e ficar para você e você ver a pessoa passando necessidade e você tem fé, mas você não tem amor para se doar. Para interceder pela pessoa, para que ela seja alcançada pelo seu amor e não pela sua fé. A fé serve para você abrir o cofre de Deus. Você já ouviu a respeito disso? A senha do cofre de Deus, das bênçãos, é a sua fé, mas é para você a sua fé. Agora o seu amor é para as pessoas. O grande mandamento é amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E amarmos o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Essa mensagem é tão antiga, né, irmãos? Mas ela é tão maravilhosa. E ela é tão pouco colocada em prática que eu tenho que repetir N vezes para que você pratique, para que você viva esta mensagem, a mensagem do amor. A segunda marca de Cristo que você deve ter no seu corpo interior, no seu coração, é a humildade. Jesus é o nosso grande modelo de humildade. Ele foi o único que pôde dizer, eu sou humilde de coração. Se eu ouvir algum de vocês dizendo aqui que é humilde, eu vou fugir de vocês. Vocês já estão sendo arrogantes, se disserem que são humildes. Um dia desses, faz tempo eu morava aqui na casa ao lado, e uma pessoa, depois de conversar comigo por mais de 1 hora, eu escutando ele, eu calado, aí quando no final que ele me deu a palavra, que aí eu falei, eu sou pastor e tal, eu dou aula de teologia. Ele falou, irmão, mas você é muito humilde, você me escutou por 1 hora e nem me questionou. Eu falei, não, irmão, você não me conhece não, você não tem ideia do quanto eu sou arrogante, do quanto eu sou vaidoso, do quanto eu sou maldoso, você não tem ideia. Mas é Jesus na minha vida. Jesus mantém essa minha natureza velha lá embaixo. E tem hora que eu preciso ouvir as pessoas. As pessoas são carentes de audição. Alguém que as escute. E às vezes eu não preciso falar nada para você. Só o fato de você falar e eu te ouvir, você já resolveu o seu problema. Eu aprendi isso, irmãos, muito recentemente. Eu era difícil nessa situação de ouvir, né, Paulinho? Eu agradeço a Deus, as minhas filhas, né, meu filho, minha esposa, que me ajudaram muito nessa questão de educar o meu ouvido. Que Deus abençoe vocês. A humildade é uma decisão da vontade. Decisão da vontade. Eu tenho que ter vontade de ser humilde.
Devemos tomar a decisão de vivermos com humildade. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Não é você dar uma de coitadinho, você se colocar como carpete para ninguém pisar. Não, não. Você não é carpete de ninguém. Mas você precisa se colocar na sua posição de amigo de Deus, amigo de Cristo. E aí as pessoas vão ver a sua humildade. A humildade precede a honra. Para que você seja honrado, para que você receba alguma notificação daquilo que você fez, para que você seja condecorado pela sua bravura, primeiro você tem que ser humilde. Não existe honra sem humildade. Se você é condecorado com arrogância, isso não se torna honra. Você fica pior do que quando você não tinha esta honra. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Humildade é outra grande marca do Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou humildade em todos os momentos, inclusive lavando os pés dos apóstolos. Tem igreja, eu conheci uma igreja na década de 70, não sei se ela ainda existe, lá no estado de São Paulo, que todo culto de Santa Ceia existia o ritual do lava-pés. Eu achei bonito aquilo, né? Mas não tem essa necessidade. Lave os pés do seu irmão de outra forma, se entregando, se doando, dando a precedência para ele. Se a vez é tua, mas a necessidade é dele, passa para ele a vez. Você pode fazer isso? Se você pode, então você é uma pessoa humilde. Porque nem tudo é para nós não, irmãos. Tem coisa que nós recebemos que não é para nós, é para o próximo. Então, distribua. Passa isso que você recebeu em abundância. Eu não estou falando aqui, irmãos, de bens materiais apenas, não. Eu estou falando principalmente da parte espiritual. Mas não existe espiritual sem o material. O apóstolo Tiago falou, olha, se você chegar um irmão na sua casa passando necessidade e você disser para ele, vai em paz, irmão, que o Senhor te abençoe, você não fez nada. Então você tem que identificar aonde está a necessidade do teu irmão. Se é espiritual, ore com ele, ore por ele. Se é enfermidade, cure. Você tem o poder para isso. Mateus 28, 19. E nós temos também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 em diante. Você tem autoridade para isso. Cure os enfermos. Socorra os necessitados. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus foi humilde, Paulo foi humilde. Vemos então a humildade de ser uma grande marca dos discípulos de Jesus. Deus resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. Palavra de Tiago, capítulo 6, versículo 4. Ou contrário, viu? Capítulo 4, versículo 6. E a terceira marca é a obediência. Obedecer. É o alfabeto de Jesus, o alfabeto de Deus. Obedecer. Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Filipenses 2, do 5 ao 8, fala a respeito dessa obediência. Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Sendo Deus e Jesus a mesma pessoa, porque Deus é Deus, Ele, o próprio Deus, desceu na pessoa de Jesus Cristo para que Ele desse o exemplo de obediência. Deus precisou se fazer homem para dizer para você e para mim como é que se obedece, como é que se é humilde, como é que se é servo. Jesus foi o verdadeiro servo, já identificado pelo profeta Isaías, séculos antes de Jesus vir ao mundo. Jesus foi completamente obediente e submisso à vontade do Pai. Tudo que
foi prescrito, predeterminado, Jesus cumpriu. Jesus foi obediente até a morte na cruz para nos salvar. Chegou um momento que a humanidade de Jesus quis fraquejar e disse: Pai, se for possível, passa de mim esta hora, passa de mim esse cálice. Jesus já conseguia ver a situação vexatória pela qual ele ia passar, porque o judeu, irmão, é um povo que ele não se preocupa muito com dor, eles são resistentes muito mais do que nós. Jesus não estava falando de coroa de espinho, de furada no seu lado, não, ele estava falando da vexação, da situação vexatória, humilhante, degradante pela qual ele ia passar. E ele disse: Pai, se for possível, passa. Mas Pai, tudo bem, se não for possível, faça-se a tua vontade. A obediência foi uma das marcas do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, e deve ser a nossa marca como discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então nós temos que ter esta marca, a obediência. E finalizando, a quarta marca que você precisa ter, já tem muito mais marca aqui, mas está difícil, o horário ali, o relógio está terrível. A quarta marca é a oração. Jesus viveu intensamente em oração, ele orava dia e noite. Toda hora que Jesus não estava falando ao povo, ele estava orando ao Pai. Ele orou após o batismo, e ele orou para multiplicar os pães, ele orou para ressuscitar Lázaro, e ele orou muitas e muitas vezes. Antes de escolher seus apóstolos, Jesus passou a noite toda orando a Deus. Os pastores, você pastor, você bispo, você bispa, apóstolo, você precisa orar a Deus antes de escolher a sua equipe de louvor, a sua equipe de evangelismo, aqueles que se sentam aqui, ó, do seu lado. Você precisa orar para que Deus mande as pessoas certas para apoiar o seu ministério, senão você vai fracassar, você vai sucumbir. Judas vem junto, não se preocupe não, fique tranquilo, Judas virá. A sua equipe vai ter Judas, vai ter Pedro, vai ter Tomé, vai ter tudo que você precisa. Mas você precisa ter fé, precisa ter sabedoria, viu, pastor? Para levar a cabo a obra que Deus colocou na sua vida. Jesus teve uma vida de muita oração. Ele começou o seu ministério orando. Ele orou no exercício do ministério e encerrou o seu ministério orando. A oração foi uma grande marca da vida do Senhor Jesus. Foi uma marca na vida de Paulo e deve ser uma grande marca de nossa vida. Devemos orar sempre. Assim disse o apóstolo Paulo: orai sem cessar. E a quinta marca é a evangelização. Eu não vou falar muito de evangelização. Evangelizar é propagar o evangelho para o seu vizinho, para o seu familiar, para as pessoas. Quando você conseguir evangelizar a sua casa, você evangelizou a sua comunidade. Então, se for da vontade de Deus, você vai para longe evangelizar, mas não deixe de evangelizar, porque os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra foi evangelizando o tempo todo. E uma vez ele falou para os discípulos lá na beira do poço de Jacó, ele falou: olha, eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. A minha verdadeira comida, a comida que sacia o meu apetite, é fazer a vontade do meu Pai. E a sexta marca é a conversão. O que é a conversão, pastor? É você mudar de vida. Você está indo para fora e aí você passa a vir para dentro. Você está seguindo para baixo no caminho, no despenhadeiro, e você volta e passa a subir em direção ao Senhor Jesus, em direção a Deus. E a consagração. O que é consagração, pastor? É eu pegar a minha vida inteira, com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha voz, tudo, e colocar diante de Deus e falar para Ele: tudo é teu, é para ti, Senhor. Aqui está a minha vida, todo o meu ser. Se preocupe com o que for não, irmãos.
Ah, mas eu canto baixo. Ah, mas às vezes eu desafino. Ah, mas não, irmão, não se preocupe com isso não. Não dê para Deus o que você tem, o seu melhor, é para Ele, a sua vida, o seu corpo. Consagração. Mas isso tudo só vai ter valor se você perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta você não perseverar. E dentro dessa perseverança você precisa se regenerar. Você precisa passar pela regeneração. O que é regeneração, pastor? É você voltar ao seu estado original. Quando você foi criado por Deus. Jesus falou que das crianças é o reino de Deus. É essa situação que você tem que manter na sua vida. Se regenerar, voltar para as origens, para o plano espiritual de Deus na sua vida. E a marca do sofrimento. Jesus não nos chamou para a glória terrena. Jesus não nos chamou para o folguedo, para a diversão. Jesus nos chamou para a luta, para a batalha. Ah, então eu não quero ser crente, porque eu gosto muito de me divertir. Não, divirta aqui, irmão. Divirta aqui na luta. A batalha ela dá muita alegria, ela dá muita até euforia para os guerreiros. Né? Os guerreiros se divertem com a espada na mão. Né? Eu já vi, eu conheci pessoas da segurança pública que o maior prazer deles era entrar numa batalha, numa guerra contra o tráfico, numa guerra contra a criminalidade. Eu ficava assim olhando, olhos arregalados. Meu Deus, quanta dedicação, quanta vontade. Então, irmão, se divirta trabalhando, se divirta servindo, se divirta resistindo ao diabo, resistindo ao pecado. Se divirta fazendo a vontade de Deus. Fique de pé. Aleluia. Eu dou graças a Deus que até nas minhas limitações, né, Deus mantém minha garganta até o último tópico, né? Nessa noite, você que está nos assistindo e as poucas pessoas que estão aqui comigo, coloca diante de Deus a sua vida, os problemas que te cercam. Se você está enfermo, está enferma, qualquer que seja o problema, nós temos aqui hoje o Deus da solução, o Senhor dos exércitos, aquele que já venceu. Você só precisa tomar posse agora, irmão. Eu não posso fazer nada por você, além de convocar você para acreditar, para tomar posse daquilo que Deus já disponibilizou para você. Mas eu te convoco nesta noite. Vem, irmão, venha com o coração, com a mente, com tudo aberto, voltado para o Senhor. E Deus vai te dar nessa noite aquilo que você necessita. Amado Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos pela igreja local, pelo condomínio Asa Branca. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, Brasília, Distrito Federal. Meu Deus, contempla agora cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo. Nesse exato momento, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada vida, cada coração. Desperta agora, Senhor, neste homem, nesta mulher, a fé. Desperta, Senhor Deus, a confiança, o desejo, a vontade de se aproximar mais de Ti. Senhor, eu oro pelo Brasil, eu oro, Senhor Deus, por todo mundo, meu Pai. Contempla agora cada vida, Senhor, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão enfermas agora. Levanta, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Oh, Jesus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, eu te peço, faz acontecer agora, meu Deus, o milagre da cura, o milagre da restauração, da restituição. Devolve, Senhor, para esta pessoa aquilo que ela perdeu. Senhor Deus, refaça a aliança que esta pessoa quebrou nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, seja câncer, seja qualquer enfermidade, as mais difíceis, aquelas, Senhor Deus, que o médico diz que não tem jeito, Senhor, essas é que o Senhor tem mais prazer em curar, em resolver, porque só Tu pode, Senhor. Mas, meu Pai, cura também as enfermidades simples, Senhor, uma simples dor de cabeça.
Oh, Senhor Deus, uma simples sinusite, que para as pessoas são coisas simples, meu Deus, mas para essa pessoa incomoda, para essa pessoa é algo que a deixa numa situação difícil. Eu te peço agora, ó médico dos médicos, continua agora fazendo a tua obra, Senhor, em cada vida, em cada coração. Entra agora, Senhor, em cada lar, em cada ambiente. Ó Senhor, nesse veículo onde essa pessoa está assistindo agora. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse escritório, nesse local de trabalho, entra, Jesus, agora com providência. Vai tirando, Senhor Deus, da vida dessa pessoa, meu Pai, toda a ansiedade. Vai tirando, Senhor Deus, essa falta de fé, essa falta de ânimo, essa falta de coragem, Senhor. Coloca, Senhor, nas mãos dessa pessoa agora as tuas armas, as armaduras, para que ela possa, Senhor Deus, batalhar. Irmão, irmã, receba agora, em nome de Jesus Cristo, aquilo que você colocou diante de Deus. Em nome de Jesus, receba. Senhor, eu te louvo, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Eu acredito que podemos encerrar, né, irmãos? E próximo domingo estaremos aqui da mesma forma, com a mesma simplicidade, mas com humildade, com vontade de fazer a obra de Deus. Mais uma vez a todos, muito obrigado. Estende a sua mão assim, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor. Boa noite a todos.